Preciso compartilhar com vocês o que aconteceu comigo alguns meses atrás, porque até hoje não consigo explicar direito de onde veio a força que mudou minha vida completamente. Era uma terça-feira comum, estrelas Michelin, que era considerado um dos melhores da cidade. E todo mundo achava que ele era esse gênio dos negócios. A verdade é que desde que ele decidiu abrir o restaurante, fui eu quem investiu cada centavo, quem garantiu os empréstimos, quem salvou as finanças dele quando as coisas apertavam. Mas eu fazia tudo por trás dos bastidores, porque sabia como o ego dele era frágil e não queria que ele se sentisse menos homem por depender da irmã mais velha. Naquela manhã, eu estava no meu escritório revisando alguns investimentos quando minha assistente Maia me trouxe uma notificação estranha do banco. Tinha uma movimentação na conta que eu usava para os aportes no restaurante do Julian. Uma conta que teoricamente só eu tinha acesso. O valor não era astronômico, uns 15 mil reais, mas não era isso que me incomodava. Era o fato de alguém ter conseguido usar aquela conta sem minha autorização. Meu estômago começou a revirar, porque eu sempre fui extremamente cuidadosa com essas questões financeiras. Liguei imediatamente para o gerente do banco e descobri que a movimentação tinha sido feita com um cartão adicional que havia sido solicitado há 3 semanas. O nome no cartão, Tiffany Reed, a namorada do Julian, uma mulher que eu mal conhecia direito, que havia aparecido na vida dele há pouco mais de 1 ano e que sempre me tratava com uma educação gelada, como se eu fosse uma intrusa na vida deles. Minha primeira reação foi de incredulidade total. Como assim ela tinha um cartão da minha conta? Eu nunca, jamais havia autorizado isso. Comecei a suar frio pensando em todas as possibilidades. Será que Julian havia dado meus dados para ela? Será que ela havia conseguido acesso de alguma outra forma? A sensação era horrível, como se tivessem invadido minha casa e mexido nas minhas coisas mais íntimas. Passei o resto da manhã tentando entender o que havia acontecido, ligando para o banco, revisando documentos, tentando encontrar uma explicação lógica. Maia ficou comigo o tempo todo, trazendo café e tentando me acalmar, mas eu estava visivelmente abalada. Não era só o dinheiro, era a violação da confiança, a sensação de que alguém estava brincando comigo. Decidi que precisava conversar com Julian imediatamente. Cheguei ao restaurante dele por volta das 2 da tarde. O lugar estava naquele clima típico de preparação para o jantar. Garçons arrumando mesas, chefes organizando ingredientes, aquela atmosfera de eficiência controlada que eu sempre admirei. Julian estava na cozinha conversando com o chefe principal quando me viu chegar. Ele sorriu daquele jeito descontraído dele e veio me cumprimentar. Mas eu devia estar com uma cara péssima, porque ele logo perguntou se estava tudo bem. Expliquei para ele sobre a movimentação estranha na conta, sobre o cartão em nome da Tiffany e vi o rosto dele mudar completamente. Primeiro veio a surpresa, depois uma espécie de constrangimento e, finalmente, aquela expressão que eu conhecia bem, quando ele sabia que tinha feito algo errado, mas não queria admitir. Foi aí que ele me contou que havia pedido para Tiffany cuidar de algumas questões administrativas do restaurante e que achou que seria mais prático ela ter acesso direto aos recursos. Gente, eu fiquei em choque. Não conseguia acreditar que meu próprio irmão havia dado acesso aos meus recursos financeiros para a namorada dele sem nem ao menos me consultar. Tentei manter a calma e expliquei para ele que aquela conta era minha, que o dinheiro que financiava o restaurante vinha dos meus investimentos, das minhas economias, do meu trabalho. Ele ficou meio sem jeito e disse que sabia disso, mas que a Tiffany estava ajudando muito com a parte administrativa e que ele confiava nela completamente. Quando perguntei se ele não achava que deveria ter conversado comigo antes, ele meio que deu de ombros e disse que não achou que seria um problema, já que éramos família. Nesse momento, chegou a própria Tiffany. Ela apareceu vinda do escritório dele com uma pilha de papéis na mão, cumprimentou Julian com um beijo no rosto e me olhou com aquele sorriso educado, mas frio que eu já conhecia bem. Julian explicou para ela que eu estava preocupada com a movimentação na conta, e a reação dela foi algo que me marcou profundamente.
Ela não demonstrou nenhum pingo de constrangimento ou surpresa. Pelo contrário, assumiu uma postura quase defensiva e começou a explicar que estava apenas organizando as finanças do restaurante e que achava estranho eu estar questionando isso. Disse que Julian havia pedido para ela cuidar dessas questões porque ele estava muito ocupado com a parte criativa e operacional. O jeito como ela falou, a naturalidade com que assumiu que tinha direito de mexer no que era meu, me deixou completamente perplexa. Tentei explicar calmamente que a conta era minha, que eu era quem financiava aquele negócio, mas ela me interrompeu com um sorrisinho condescendente e disse que entendia a minha preocupação, mas que eu podia ficar tranquila porque ela estava cuidando de tudo muito bem. O tom dela, gente, era como se eu fosse a intrusa ali. Julian ficou no meio da conversa parecendo desconfortável, mas não disse nada para me defender. Isso me doeu profundamente. Aqui estava eu explicando que estava sendo desrespeitada financeiramente e meu próprio irmão não tomava uma posição clara ao meu lado. A Tiffany continuou falando sobre como ela estava ajudando Julian a crescer profissionalmente e como era importante ele ter autonomia para gerir o próprio negócio. A ironia da situação era gritante. Ela falando sobre a autonomia dele enquanto usava meu dinheiro para bancar essa tal autonomia. Quando tentei pontuar isso, ela disse que entendia que familiares às vezes têm dificuldade de aceitar quando os negócios evoluem e ficam mais profissionais. Gente, juro que nessa hora senti uma raiva subindo que eu nunca tinha sentido na vida. Ela estava literalmente me pintando como uma irmã controladora que não queria ver o sucesso do irmão. Saí de lá com o coração apertado e uma sensação horrível de que algo estava muito errado. Passei o resto da tarde no meu escritório, tentando processar o que havia acontecido. Maia percebeu que eu estava abalada e ficou comigo até mais tarde, me ajudando a revisar todos os movimentos financeiros relacionados ao restaurante. Foi aí que começamos a descobrir algumas inconsistências. Além daquela movimentação de 15 mil, havia outras menores que haviam passado, despercebidas. Um jantar aqui, uma compra ali, pequenos valores que individualmente não chamavam atenção, mas que somados chegavam a uma quantia considerável. Maia, que sempre foi muito detalhista, sugeriu que fizéssemos uma auditoria completa dos últimos 6 meses. Conforme fomos analisando, ficou claro que a Tiffany vinha tendo acesso aos recursos há muito mais tempo do que Julian havia admitido. Naquela noite, eu quase não consegui dormir. Ficava pensando em como eu havia sido ingênua, em como havia confiado blindamente no Julian e permitido que nossa relação financeira ficasse tão informal. Mas mais do que isso, me incomodava profundamente a atitude da Tiffany. Não era só o fato de ela ter usado meu dinheiro sem autorização. Era a naturalidade com que ela assumiu que tinha direito a isso, como se eu fosse a pessoa errada na história. Era como se ela tivesse criado uma narrativa na cabeça dela, onde Julian era o herói empreendedor e eu era a irmã rica que tinha que apoiar, mas sem direito de questionar ou interferir. O que mais me doía era perceber que Julian, de alguma forma, havia comprado essa narrativa também. Durante todos esses anos, eu fiz questão de manter um perfil baixo, justamente para preservar o ego dele. Mas agora estava claro que isso havia se voltado contra mim. Na manhã seguinte, decidi que precisava ter uma conversa mais séria com Julian. Marquei um encontro com ele em um café próximo ao restaurante, longe da Tiffany e do ambiente de trabalho. Quando cheguei lá, ele já estava me esperando, mas parecia tenso. Antes mesmo de eu começar a falar, ele disse que havia conversado com a Tiffany na noite anterior e que ela estava chateada com a forma como eu a havia tratado. Gente, eu não acreditei no que estava ouvindo. Ela estava chateada? A mulher que estava usando meu dinheiro sem autorização estava chateada comigo? Julian disse que a Tiffany se sentia desrespeitada, que ela estava apenas tentando ajudar e que eu havia sido muito agressiva. Tentei explicar para ele que não tinha sido agressiva, que apenas estava defendendo o meu direito de controlar meus próprios recursos, mas ele parecia não estar entendendo o ponto central da questão. Foi nessa conversa que Julian me disse algo que me estarreceu.
Ele disse que entendia minha posição, mas que também precisava pensar no futuro do relacionamento dele, que a Tiffany estava se sentindo rejeitada pela família e que isso estava afetando a relação deles. Quando perguntei se ele não via problema no que ela havia feito, ele disse que tecnicamente ela não havia feito nada de errado porque estava agindo em nome do restaurante e que no final das contas o dinheiro estava sendo usado para o negócio mesmo. Tentei explicar que a questão não era o destino do dinheiro, mas sim o fato de ela ter acesso sem minha autorização. Mas Julian parecia genuinamente não entender por que isso era um problema. Para ele, como éramos família, e o dinheiro era para o restaurante dele de qualquer forma, não havia nada demais na situação. Nesse momento começou a ficar claro para mim que Julian nunca havia realmente entendido ou valorizado a dimensão do meu apoio financeiro. Saí daquele café com uma sensação estranha, como se estivesse acordando de um sonho. Comecei a perceber que durante todos esses anos, enquanto eu achava que estava sendo uma irmã generosa e discreta, Julian havia se acostumado a ver meu apoio como algo natural, quase como um direito dele. A Tiffany havia simplesmente identificado essa dinâmica e decidido se apropriar dela. O que mais me incomodava era perceber que ela havia conseguido se posicionar como a mulher do Julian, de uma forma que automaticamente lhe dava acesso aos recursos que eu fornecia. Era como se ela tivesse hackeado o sistema, usando o relacionamento com ele para acessar meu dinheiro e, ainda por cima, conseguindo que ele a defendesse quando eu questionava isso. A sensação era de que eu havia me tornado uma estranha na própria dinâmica que eu mesma havia criado e financiado. Passei os dias seguintes em uma espécie de estado de choque. Continuei trabalhando, tocando meus outros investimentos, mas com aquele peso no peito de quem descobriu que estava sendo manipulada há mais tempo do que imaginava. Maia sugeriu que eu procurasse ajuda profissional para lidar com a situação, não terapia, mas alguém especializado em questões corporativas e familiares que pudesse me orientar sobre como proteger meus interesses. Foi assim que conheci Leon Vidal, um consultor que trabalha com crises familiares em empresas. Quando contei a situação para ele, a primeira coisa que ele disse foi que eu não era a primeira pessoa que passava por algo assim. Aparentemente, casos de parentes ou parceiros que se aproveitam de dinâmicas financeiras familiares são mais comuns do que eu imaginava. Leon me ajudou a ver a situação de uma perspectiva mais estratégica. Ele explicou que a Tiffany havia usado uma técnica clássica de manipulação: identificar uma fonte de recursos, ganhar a confiança do intermediário, Julian, e depois normalizar o acesso aos recursos através da relação com esse intermediário. O mais perverso era que ela havia conseguido inverter a narrativa, fazendo com que eu parecesse a pessoa problemática por questionar algo que deveria ser questionado. Leon sugeriu que fizéssemos um levantamento completo de todos os acessos e movimentações e que estabelecêssemos limites claros dali para frente. Mas disse também que eu precisava estar preparada para a possibilidade de Julian não reagir bem quando percebesse que estava perdendo o acesso facilitado aos meus recursos. Foi Leon quem me aconselhou a documentar tudo antes de tomar qualquer medida drástica. Passamos 2 semanas revisando contratos, movimentações bancárias, e-mails, tudo que pudesse demonstrar a real dinâmica financeira entre mim e o restaurante do Julian. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. A Tiffany não estava apenas usando o cartão para pequenas despesas. Ela havia autorizado reformas, compras de equipamentos, até contratação de funcionários, tudo usando recursos que vinham de mim, mas sem nunca me consultar. Era como se ela tivesse assumido o papel de sócia do negócio, mas usando capital que não era dela nem do Julian. Leon ficou impressionado com a audácia dela e disse que raramente havia visto alguém se apropriar de recursos alheios de forma tão sistemática e ainda conseguir se vitimizar no processo. O momento que mudou, tudo aconteceu em uma quinta-feira. Julian havia convidado alguns investidores e personalidades do meio gastronômico para um jantar especial no restaurante.
Era uma daquelas ocasiões em que ele gostava de fazer networking e mostrar o sucesso do negócio. Ele me ligou na véspera dizendo que seria importante eu estar lá, porque algumas pessoas importantes estariam presentes e seria bom para os negócios. A forma como ele falou já me incomodou, como se minha presença fosse uma estratégia de marketing e não um reconhecimento de que eu era a verdadeira financiadora daquilo tudo. Mas decidi ir porque, no fundo, ainda tinha esperança de que aquela situação toda pudesse ser resolvida de forma civilizada e que Julian, finalmente, entendesse minha posição. Cheguei ao restaurante por volta das 8 da noite. O ambiente estava impecável, como sempre, e havia cerca de 20 pessoas circulando pelo salão principal. Julian estava no seu elemento, cumprimentando todo mundo, explicando pratos, contando histórias sobre a criação do restaurante. Eu conhecia algumas pessoas ali, outros empresários, um crítico gastronômico famoso, uma socialite que sempre aparecia em eventos do tipo. A Tiffany estava circulando também, se apresentando como sócia do Julian e falando sobre os projetos futuros do restaurante. Sempre que ela usava a palavra sócia, eu sentia uma pontada no estômago. Ela falava com tanta propriedade sobre planos e investimentos que qualquer pessoa que não conhecesse a verdadeira história acreditaria que ela era realmente uma das donas do negócio. Durante o jantar, fiquei observando como Julian apresentava o restaurante para os convidados. Ele contava sobre as dificuldades do início, sobre como havia conseguido o financiamento, sobre os riscos que havia assumido para realizar o sonho. Em nenhum momento, ele mencionou meu nome ou meu apoio financeiro. Era como se o restaurante tivesse sido construído exclusivamente com recursos dele e talento empreendedor. Tiffany complementava a narrativa dele, falando sobre como havia ajudado a estruturar a parte administrativa e sobre como eram uma equipe, trabalhando juntos pelo sucesso do negócio. Eu estava sentada ali, vendo meu próprio dinheiro sendo usado para impressionar pessoas que estavam ouvindo uma versão completamente distorcida de como aquilo tudo havia sido possível. O momento crítico aconteceu quando o crítico gastronômico, um senhor chamado Roberto, que eu conhecia de outros eventos, me reconheceu e veio conversar comigo. Ele sabia que eu trabalhava com investimentos e fez um comentário sobre como era impressionante ver jovens empreendedores como Julian conseguindo bancar sozinhos projetos tão ambiciosos. Eu estava tomando uma taça de vinho e quase engasguei. Roberto continuou dizendo que admirava a independência do Julian, que nem todo mundo tinha coragem de arriscar o próprio patrimônio em um negócio tão competitivo quanto a gastronomia de alto nível. Nesse momento, Tiffany se aproximou da nossa conversa e disse com aquele sorriso dela que realmente Julian era muito corajoso e que ela se sentia privilegiada por poder apoiar a visão dele. O cinismo da situação era absurdo. Ela falando sobre apoiar a visão dele usando meu dinheiro. Foi aí que Roberto fez uma pergunta que mudou tudo. Ele perguntou para mim se eu não tinha vontade de investir em gastronomia também, já que era uma área tão promissora. Antes que eu pudesse responder, a Tiffany riu e disse: a Estela sempre demonstra interesse nos negócios do Julian, né? Às vezes acho que ela queria ser sócia mesmo. O tom dela era aparentemente brincalhão, mas havia uma malícia subentendida. Roberto perguntou se eu realmente tinha interesse em ser sócia de um restaurante e eu, já meio irritada com a situação toda, respondi que, na verdade, eu já era a principal investidora daquele restaurante. O silêncio que se fez foi constrangedor. Roberto olhou surpreso de mim para Julian. Julian ficou vermelho e a Tiffany manteve aquele sorriso, mas eu vi que ela ficou tensa. Julian tentou contornar a situação dizendo que realmente eu havia ajudado no início e que éramos uma família unida, que se apoiava mutuamente. Mas Roberto, que é jornalista e tem olho clínico para essas coisas, percebeu que havia algo mais ali. Ele perguntou diretamente se eu era sócia oficial do restaurante. Quando eu disse que não, que era apenas investidora, a Tiffany aproveitou para emplacar a narrativa dela. Ela disse, ainda com aquele tom aparentemente amigável, que entendia minha vontade de
participar mais ativamente do sucesso do Julian, mas que precisava respeitar que aquele era o negócio dele e que ela, como companheira, estava ali para apoiar os sonhos dele. Gente, juro que foi nesse momento que algo se rompeu dentro de mim. Ela estava literalmente me pintando como uma irmã intrometida que queria se aproveitar do sucesso do Julian. Roberto perguntou então sobre a estrutura de investimento do restaurante, se havia outras fontes de capital além do próprio Julian. A Tiffany respondeu antes que eu pudesse falar, dizendo que Julian havia conseguido alguns apoios familiares pontuais no início, mas que agora o restaurante era autossustentável e que eles estavam inclusive planejando expansões com recursos próprios. A mentira era tão descarada que eu não consegui me conter. Disse que não eram apoios pontuais, que eu era quem financiava aquele restaurante desde o primeiro dia, que todos os equipamentos, reformas, capital de giro, tudo vinha dos meus investimentos. Julian ficou claramente constrangido e tentou me interromper, mas eu continuei falando. Disse que achava curioso a Tiffany falar sobre recursos próprios quando ela mesma estava usando meu dinheiro sem autorização há meses. A explosão aconteceu quando a Tiffany, perdendo a compostura pela primeira vez, disse que eu estava sendo inadequada e que não era o momento nem o lugar para questões familiares pessoais. Ela disse que entendia que eu pudesse estar chateada por não ter um papel mais ativo no negócio, mas que eu estava constrangendo Julian na frente de convidados importantes. Gente, foi nessa hora que algo absolutamente inexplicável aconteceu comigo. Senti uma força subindo do fundo do meu peito, uma clareza que nunca havia sentido antes na vida. Era como se todas as humilhações, todos os desrespeitos, toda a manipulação que eu havia engolido em silêncio durante meses tivessem se cristalizado em uma energia pura que me deu uma coragem que eu nem sabia que tinha. Me levantei da mesa e, com uma voz que eu mesma não reconheci, disse para toda a mesa ouvir: "Sabe de uma coisa, Tiffany? Você tem razão sobre uma coisa. Eu realmente estava chateada por não ter um papel mais ativo no meu próprio investimento. É interessante como você fala sobre constrangimento, quando você mesma vem usando meu dinheiro sem autorização, tomando decisões sobre recursos que não são seus e ainda consegue se fazer de vítima quando eu questiono isso." O silêncio na mesa era total. Continuei: "Mas sabe o que mais me impressiona? É como você conseguiu convencer até meu próprio irmão de que eu sou o problema nessa história. Parabéns! Realmente é um talento raro conseguir usar o dinheiro de alguém e ainda fazer essa pessoa parecer a vilã da história." Roberto, que estava claramente fascinado com o drama se desenrolando, perguntou se eu estava dizendo que financiava o restaurante, mas não tinha participação oficial nos lucros ou nas decisões. Confirmei que sim, que durante anos havia bancado tudo nos bastidores porque queria preservar o ego do meu irmão, mas que agora percebia que minha generosidade havia sido interpretada como obrigação e, pior, havia aberto espaço para que outras pessoas se apropriassem do que era meu. Julian tentou falar alguma coisa, mas eu o interrompi. Disse que durante todos esses anos eu havia me contentado em ser a irmã rica e discreta que bancava os sonhos dele, mas que agora estava na hora de esclarecer algumas coisas. Que se ele queria a autonomia real, poderia ter, desde que fosse com os recursos dele, não com os meus. A Tiffany tentou retomar o controle da situação, dizendo que aquilo era uma conversa que deveria ser resolvida em família, em particular. Mas aquela força estranha que havia tomado conta de mim não me deixou recuar. Respondi que interessante ela falar sobre resolver em família quando ela havia passado meses tomando decisões sobre recursos familiares sem consultar a família. Que se ela queria participar de decisões sobre o restaurante, que investisse o próprio dinheiro, não o meu. Roberto perguntou se havia documentação comprovando os investimentos e eu confirmei que sim, que tinha tudo documentado. Foi aí que Julian finalmente falou, pedindo para pararmos com aquela discussão ali. Mas eu disse que não, que agora que o assunto havia sido levantado, era melhor esclarecer tudo de uma vez.
Peguei meu celular e liguei para Maia, que estava de sobreaviso. Pedi para ela enviar por e-mail para Roberto toda a documentação dos investimentos no restaurante dos últimos 2 anos. Disse que ele poderia verificar por si mesmo quem eram os verdadeiros financiadores daquele negócio. A Tiffany ficou pálida e Julian ficou visivelmente nervoso. Roberto, que claramente estava cheirando uma boa história, disse que ficaria honrado em revisar a documentação. Foi nesse momento que percebi que havia uma mesa inteira de pessoas me ouvindo, incluindo outros empresários que conheciam meu trabalho e que estavam claramente surpresos com as revelações. Um deles, um senhor que eu havia conhecido em outros eventos de investimento, disse que sempre admirou minha discrição nos negócios, mas que estava impressionado em saber da extensão do meu envolvimento no setor gastronômico. A partir desse momento, a dinâmica da mesa mudou completamente. As pessoas começaram a fazer perguntas para mim sobre estratégias de investimento em gastronomia, sobre como eu analisava o potencial de retorno desse tipo de negócio, sobre minha visão do mercado. Era como se, de repente, eu tivesse deixado de ser a irmã do Julian para ser reconhecida como a investidora que eu realmente era. Julian ficou cada vez mais desconfortável conforme percebia que a atenção havia se deslocado dele para mim. A Tiffany tentou algumas vezes retomar a palavra, mas as pessoas estavam genuinamente interessadas na minha perspectiva como investidora, não nas narrativas românticas dela sobre apoiar sonhos alheios. Foi a primeira vez em anos que me senti vista e reconhecida pelo meu verdadeiro papel naquela história. Quando Roberto recebeu os documentos por e-mail e começou a revisar pelo celular, eu vi o momento exato em que ele entendeu a dimensão real da situação. Ele olhou para mim com uma expressão de respeito genuíno e disse que raramente havia visto alguém investir de forma tão consistente e estratégica em um único projeto. Perguntou se eu tinha outros investimentos no setor gastronômico e quando expliquei que aquele havia sido meu primeiro e único investimento na área, mais por razões familiares do que comerciais, ele disse que eu havia demonstrado uma visão impressionante para uma estreante no setor. A ironia da situação era gritante. Ali estava eu, finalmente sendo reconhecida como investidora competente, justamente no momento em que estava expondo como havia permitido que minha competência fosse explorada e desrespeitada. A conversa continuou por mais uns 40 minutos, com várias pessoas me fazendo perguntas sobre investimentos, estratégias de diversificação, análise de risco. Era como se eu tivesse saído do armário profissionalmente. Durante anos, havia mantido meu perfil baixo, operando nos bastidores, e de repente estava ali, sendo vista como a profissional que sempre fui. Julian ficou praticamente em silêncio o resto da noite. E a Tiffany desapareceu em algum momento, alegando que tinha uma ligação importante para fazer. Quando o jantar chegou ao fim e as pessoas começaram a se despedir, vários me pediram cartão e falaram sobre possíveis colaborações futuras. Roberto disse que gostaria de fazer uma matéria sobre mulheres investidoras no setor gastronômico e perguntou se eu toparia uma entrevista. Naquele momento percebi que havia virado uma chave na minha cabeça que nunca mais voltaria para a posição anterior. Quando saí do restaurante naquela noite, eu era uma pessoa completamente diferente da que havia entrado. Durante todo o trajeto para casa, fiquei pensando de onde havia vindo aquela força, aquela clareza, aquela coragem para finalmente falar a verdade. Não foi uma decisão consciente. Foi como se algo dentro de mim tivesse simplesmente dito basta e tomado o controle da situação. Nunca havia me sentido tão poderosa e tão vulnerável ao mesmo tempo. Poderosa porque finalmente havia reivindicado meu lugar e meu valor. Vulnerável porque sabia que havia mudado irrevogavelmente minha relação com Julian e que as consequências daquela noite ainda estavam por vir. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava sendo verdadeira comigo mesma, e isso valia qualquer desconforto que pudesse vir pela frente. Nos dias que se seguiram, minha vida virou de cabeça para baixo, mas de uma forma positiva que eu jamais imaginaria. Roberto publicou a matéria sobre mulheres investidoras e me incluiu como um dos destaques, explicando minha estratégia de investimento no setor gastronômico. O artigo de
repercutiu mais do que eu esperava e comecei a receber convites para eventos, propostas de parcerias, pedidos de consultoria. Era como se, ao me assumir publicamente como investidora, eu tivesse aberto uma porta que estava trancada há anos. Claro que também houve consequências mais dolorosas. Julian ficou uns dias sem falar comigo, claramente processando o que havia acontecido. Quando finalmente nos encontramos, ele disse que se sentiu humilhado e que não entendia por que eu havia lavado roupa suja em público. Mas também pela primeira vez, admitiu que havia tomado decisões sobre meus recursos sem me consultar e que isso havia sido errado. A Tiffany simplesmente desapareceu. Julian me contou depois que eles terminaram na semana seguinte, aparentemente porque ela disse que não conseguia lidar com o drama familiar e que precisava de um relacionamento mais maduro e independente. A ironia era óbvia. Ela havia abandonado seu barco assim que percebeu que não conseguiria mais manipular a situação a favor dela. Leon, que acompanhou todo o desenrolar da situação, disse que aquilo era exatamente o que ele esperava, que predadores como a Tiffany só permanecem enquanto conseguem se beneficiar e, quando expostos ou confrontados, geralmente procuram outras vítimas. Julian ficou devastado com o término, mas aos poucos foi entendendo como havia sido manipulado e como havia, sem perceber, permitido que eu fosse desrespeitada no processo. Hoje, alguns meses depois, nossa relação está se reconstruindo sobre bases completamente diferentes. Formalizamos uma sociedade real no restaurante, com contratos claros, participação nos lucros e decisões compartilhadas. Julian admitiu que durante anos havia se acostumado a ver meu apoio como algo natural, quase como um direito, e que nunca havia verdadeiramente valorizado a dimensão do que eu fazia por ele. Disse que a experiência com a Tiffany lhe ensinou a diferença entre alguém que realmente se importa com seu sucesso e alguém que apenas quer se beneficiar dele. Nosso relacionamento agora é mais honesto, mais respeitoso e, curiosamente, mais próximo do que era antes. Ele valoriza minha opinião como sócia e investidora, não apenas como irmã rica que banca seus projetos. Quanto à força inexplicável que surgiu naquela noite no restaurante, até hoje não sei exatamente de onde veio. Leon diz que às vezes precisamos chegar num ponto limite para descobrir recursos internos que nem sabíamos que tínhamos. Maya acha que foi o acúmulo de meses de desrespeito que finalmente encontrou uma válvula de escape. Eu acredito que foi algo mais profundo. Foi o momento em que meu inconsciente decidiu que eu merecia mais do que estava recebendo e simplesmente não aceitou mais ser diminuída. Foi como se todas as versões de mim mesma que eu havia reprimido para preservar outras pessoas finalmente se unissem e dissessem: não, agora é nossa vez de ser vista e respeitada. E sabe de uma coisa, meninas? Aquela força não foi embora. Ela se tornou parte de quem eu sou agora.